aos benfeitores que coordenam os trabalhos desta casa. Pedir a Jesus, nosso mestre, nosso irmão, que possam nos auxiliar, que possam permitir iniciarmos mais uma atividade neste ponto de luz, que na infinita misericórdia e amor do nosso Pai, Ele possa visitar cada lar aqui representado, abençoando cada família que aqui se encontra, derramando luzes, harmonia, paz, esperança, afastando o medo, a angústia, a discórdia, a depressão. Que os bons espíritos mensageiros de Deus possam encher os nossos corações de esperança, de fé, renovando o nosso bom ânimo, a nossa alegria de viver, a nossa gratidão, a nossa fé. Esteja conosco, Senhor Jesus, nos trabalhos desta noite e que sempre o Senhor possa abençoar a esta casa de oração, este hospital de almas, esta escola onde tanto aprendemos, que nos dá uma oportunidade bendita de trabalhar, de estudar e de servir. Esteja conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Olhos cristalinos, azuis da cor do céu, barba tão branquinha, qual Papai Noel, ilumina teus irmãos na terra, no sofrer, no sorrir, no chorar. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem, recebe as nossas preces e os corações também. Bezerra de Menezes, apóstolo da luz, depõe as nossas dores aos pés de Jesus. E assim, com esta homenagem ao querido e amado Bezerra de Menezes, nós homenageamos a todos estes benfeitores amigos que estão sempre a nos auxiliar e a nos amparar. Então, hoje vocês terão aqui a abelha, né, falando para todos, não é o Padre Miguel, né, Miguel? Vamos abordar um tema muito, muito interessante, que eu peguei lá do livro dos Espíritos, da quarta parte, que fala das esperanças e consolações, e esta parte fala das penas e gozos terrestres. E aí nós vamos falar sobre a felicidade e a infelicidade relativas. E é para nós compreendermos, porque nós vamos ver que a felicidade, ela não tem a ver com posses materiais, que muitas vezes você vê pessoas que não têm nada e são felizes. E você vê outras que são abastadas, né, que tem a conta bancária lá cheia, que tem o carro do ano e que tem casas e apartamentos e são extremamente infelizes. Basta dizer o número, né, de suicídios que acontecem nessas famílias mais ricas e os consultórios psicológicos, Natália Miguel pode falar, né, os consultórios dos psicólogos que ficam abarrotados de pessoas que têm uma condição financeira muito boa, mas que não estão dando conta de lidar com tantas angústias, com tantas aflições, com tantos medos. Então, a doutrina espírita, ela nos traz uma condição de compreendermos o porquê nós temos que vivenciar estas experiências que muitas vezes consideramos intransponíveis. Mas se nós não pararmos o movimento da vida, o que acontece? Nós vamos seguindo e quando pensa que não, nós vencemos. E quando nós olhamos para trás, nós vemos tantas situações que nós acreditávamos que não venceríamos
e nós já estamos lá na frente e aquela situação hoje ficou tão pequenininha e a gente achava que naquela época não íamos dar conta. E aí a gente vai percebendo que a gente vai só se fortalecendo. A cada dificuldade que a vida nos impõe, né, entre aspas, né, que Deus nos permite vivenciar, Ele vai nos fortalecendo. Então nós vamos começar com uma música muito linda de João Cabete, que se chama Além da Noite. Nós já cantamos essa música aqui algumas vezes, nós já falamos a história dessa música, que é aquela amiga de Cabete que queria suicidar e que foi se despedir dele. E aí ele resolveu fazer primeiro, né, pediu a ela que aguardasse, que ele ia fazer uma música para ela e fez. E é claro, ela desistiu do seu intento. Então a música diz bem assim, vamos procurar prestar atenção na letra e ver a mensagem que esta música de Cabete maravilhosa nos traz. Por que dizer que a vida é triste, que o mundo é mera fantasia, felicidade não existe e que o amor é hipocrisia? Por que viver nessa amargura e maldizendo o amor de Deus? Por que chorar só desventuras se existe luz nos olhos teus? Bem-vinda! A vida é bela, oba, minha amiga. Depois nós vamos abrir. Por que viver na solidão, se brilha o sol no teu caminho? Faça feliz teu coração, semeando amor onde há espinhos. Até a dor sabe sorrir e a ave presa vive a cantar. Porque você não vem florir estrelas mil junto ao luar? A vida é bela, minha amiga. O entardecer em multicores deixa saudades no horizonte. Entre os espinhos nascem flores e entre amores murmura a fonte. Além da noite o sol desponta e a natureza se enternece. O amor de Deus é amor sem conta, embala o mundo em doce prece. A vida é bela, minha amiga. A vida é bela, minha amiga. E não é? A vida é bela, né? Ó, presente pro povo de luz, hein? Vamos abrir depois, estou curiosa. Mas não pode ser curiosa, que a curiosidade matou o gato. Mandaram entregar, passei no buraco, acho que o negócio derramou aí. É? Vários buracos que tem por aí, né? Depois nós vamos ver. Então, meus irmãos, minhas irmãs, o que nós vamos analisar é, embora nós vamos começar pela quarta parte falando das penas e gozos futuros, das esperanças e consolações, não tinha como eu não buscar uma pergunta, duas aliás, do Livro dos Espíritos, lá da parte terceira, que fala das leis morais, quando no capítulo 1, falando da lei divina e da lei natural, Kardec pergunta aos espíritos, o que se deve entender por lei natural? Então, o que é a lei natural? E Emmanuel nos diz que a lei natural, em qualquer lugar do universo, ela prevalece, ela é soberana, porque a lei natural nada mais é do que a lei de Deus. Então, a lei natural é a lei de Deus. É a única necessária à felicidade do homem. Ela lhe indica o que ele deve fazer ou não fazer. E ele só se torna infeliz porque dela se afasta.
Então, olha que coisa maravilhosa que os Espíritos nos revelam. Se a lei natural é a lei de Deus e a infelicidade vem a cada vez que eu me afasto da lei de Deus, quanto mais eu procurar conhecer a lei de Deus e seguir os ensinamentos que Jesus nos trouxe de forma tão clara, tão didática, menos sofrimento eu vou ter na minha vida. Porque eu vou procurar seguir o caminho reto, o caminho que Jesus disse da porta estreita, que já sabemos que é feito de renúncia, de resignação, de perseverança, mas é o caminho que nos dá a possibilidade de colhermos bons frutos no futuro. Se hoje nós estamos colhendo frutos amargos, ainda sofrendo, ainda passando por dificuldades e muitas dores, são justamente fruto das sementes que nós plantamos no passado. E a necessidade que ainda temos pela nossa condição evolutiva, de ainda termos necessidade de reencarnar num planeta de provas e expiações. E a questão 615, Kardec pergunta, a lei de Deus é eterna? E eles respondem, é eterna e imutável como o próprio Deus. Então, isso nos dá uma consolação muito grande, porque nós temos Deus como nosso Pai, Deus o Criador de todas as coisas, não é? A inteligência suprema. Então, se a lei de Deus ela é imutável, basta que nós aprendamos a caminhar sem nos afastarmos desta lei, e nós conseguiremos ser felizes. Porque toda vez que nós nos afastamos da lei de Deus, nós contraímos ali débitos, nós nos endividamos, e este endividamento nos traz sofrimento, nos traz dificuldades, nos traz amarguras, toda vez que nós nos perdemos no caminho. Então, lá na questão 921, que é a primeira que nós vamos começar aqui, 920, das esperanças e consolações, porque nós estamos falando da felicidade e infelicidade relativas. Aí Kardec pergunta, lá no Livro dos Espíritos, pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? O que vocês acham? Será que num planeta de provas e expiações, no nível evolutivo que nós estamos, nós podemos gozar de completa felicidade? Não é? Então os Espíritos eles respondem, não, pois a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Então a gente vê assim a diferença entre alegria e felicidade, porque eu posso ser uma pessoa feliz, mas de vez em quando eu me aborreço, de vez em quando eu estou mal-humorada, mas eu sou feliz. Eu sou uma pessoa plena, porque eu vejo que Deus está agindo na minha vida e que tudo passa, e que aquele momento de dor, de angústia vai passar, e que aquele momento de desalento, de cansaço vai passar também, mas eu sou feliz porque eu estou em sintonia com o Pai. Agora, a alegria muitas vezes ela passa, né? No momento eu estou alegre, no outro eu não estou. Então, a felicidade, eu diria que é uma condição de nós sermos, nós somos felizes. E a alegria, nós estamos alegres, não é? Então a felicidade é mais profunda, é mais a nossa essência. Ou somos felizes ou estamos infelizes. Infelizes é quando nós não temos então a felicidade em nós, onde nós nos tornamos aí depressivos, angustiados, e vamos estudar um pouquinho por que chegamos nesse ponto. Então, dele, porém, depende a suavização de seus males. E Miramês, no livro, numa coleção que ele tem maravilhosa, que chama Filosofia Espírita Comentada, ele pegou as 1019 perguntas do Livro dos Espíritos, e para cada pergunta ele fez um comentário. Nós até estudamos ele aqui na quinta-feira, né? Cada quinta-feira a gente pega uma pergunta. E aí, quando ele fala aqui justamente sobre a felicidade terrestre, ele tem uma frase muito interessante que ele fala assim, que o planeta ainda é de expiação e provas. O Evangelho segundo o Espiritismo, isso está muito claro. Quando passar esse ciclo de limpeza, poderás vislumbrar os caminhos da felicidade e entrar por eles. Mas embaixo ele fala, olha, toda felicidade nasce dentro da alma, por ser ela fonte inesgotável de vida. Toda felicidade. A felicidade está, olha o que Miramês nos traz. Eu achei maravilhosa essa comparação que Miramês faz, essa observação. A felicidade está onde não existe mácula, onde se desconhece o rancor, onde se desconhece o ciúme,
onde não existe nem lembrança do egoísmo, e no dicionário da mente não se encontra a palavra orgulho. Então imagine como que com estes sentimentos ainda em nosso coração, nós vamos conseguir a completa felicidade. Não tem como. Ainda somos imperfeitos, ainda temos isso em nós. E aí Miramês continua: no espírito puro, a sua consciência é imperturbável diante de todas as emoções negativas, diante de todos os males que possa haver. Ele não se perturba com o ambiente negativo onde esteja, trabalhando para harmonizar os que sofrem. Felicidade é paz interior. Felicidade é paz interior, e paz com Jesus é trabalho permanente em favor de luz espiritual. O Espírito, nestas condições, é o mediador de Deus na terra, de modo a acender a luz do Cristo nos corações sofredores. Esse Miramês é demais, né? Então, Miramês vem nos mostrando que a felicidade, olha que condição o espírito precisa estar para que ele sinta realmente feliz. Um espírito com ciúme, um espírito com mágoa, um espírito com sentimento de vingança, como que esse espírito pode ser feliz? Não é? Quando nós temos aquele sentimento de vingança, quando nós temos ódio, quando nós não perdoamos, nós já vimos isso. É como você tomar um veneno e esperar que o seu inimigo morra. Quando você bebeu o veneno da raiva, o veneno do ódio, o veneno da falta de perdão. E Miramês ainda fala: a felicidade na terra é relativa à posição tomada pela alma. O seu destino é feito pelas ações, pelas suas ações. E o que plantar hoje, colherá amanhã. Certamente que não podes conquistar a felicidade de um dia para o outro. Ela tem um preço no correr dos milênios. Não podes esmorecer, ou seja, não podemos desanimar. Não podemos parar o movimento da vida. Não é bem isso que ele está falando? A equidade deve ser consubstanciada no dever, e esse na fé, para que o ambiente de luz não deixe de clarear, mesmo que seja pouco, mas será o suficiente para avistar os caminhos que devem ser seguidos na intuição provinda do Mestre. Então, quando nós não paramos o movimento da vida, o que acontece? Nós damos aos espíritos superiores condições para que eles possam nos ajudar. E quando nós paramos o movimento da vida, quando nós simplesmente, eu cansei, vou sentar no meio-fio ali e vou chorar, agora eu vou me afogar nas minhas próprias lágrimas, fazer como a Alice, né, no País do Espelho, quando ela caiu lá naquele poço atrás do coelhinho e chorou um rio de lágrimas, e pensou que agora eu vou me afogar nas minhas lágrimas. Então nós não podemos agir como a Alice. A vida segue, não é? Então aquela música maravilhosa que quem fez essa música estava realmente muito inspirado, reconhece a queda e não desanima. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Por que essa frase é perfeita? Porque reconhece a queda. Ou seja, você reconhece onde você errou, você reconhece o que te levou à queda, mas você não desanima. Você levanta, sacode a poeira e recomeça. Como o Chico disse, mesmo que ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas todos nós podemos recomeçar, podemos começar agora diferente para fazer um novo fim. Então, seguindo aqui com o nosso Livro dos Espíritos, na questão 921, Kardec pergunta: concebe-se que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada? Não é isso que a gente está falando? A Terra vai se transformar no planeta regenerado e tal. Mas enquanto isso não se verifica, poderá conseguir uma felicidade relativa? Bem, então já que a gente não conseguiu ainda ser espírito puro, a gente ainda não conseguiu ser espírito regenerado, nós estamos ainda no processo, né, muito mais próximo do animal do que do anjo. E como que é a nossa caminhada nesse meio tempo? E os espíritos dizem: o homem é quase sempre o obreiro da sua própria infelicidade. Pela prática da lei de Deus, há muitos males pode forrar-se, proporcionando a si mesmo felicidade tão grande quanto o comporte a sua existência grosseira. Ou seja, nós plantamos o que nós colhemos. E muitas vezes nós pegamos o Evangelho e ficamos lá olhando assim: causas passadas das aflições, porque tem lá no capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, não é mesmo? Porque serão consolados.
Então, Kardec nos trouxe de forma muito didática as causas atuais das aflições e as causas anteriores das aflições, entre outros tópicos, porque é o capítulo mais longo do Evangelho. E aí a gente pega aqueles das anteriores que assim, eu estou passando por isso, é porque numa outra vida eu devo ter feito aquilo. Eu estou convivendo com essa pessoa, está difícil o relacionamento, é porque numa outra vida deve ter acontecido isso e isso comigo e com ele. E aí você vai encontrando um monte de justificativas, jogando lá para outra vida, que já passou, né? Quando, na verdade, Chico Xavier mesmo alertava que 80% dos nossos dissabores são causas atuais desta existência. Da nossa ignorância, da nossa invigilância, do nosso orgulho, da nossa vaidade, da nossa intolerância, da nossa falta de perdão, da nossa vaidade, hein? Das nossas escolhas equivocadas. Então a gente fica caçando justificativa, não é? Para ficarmos assim na boa. Não, estou passando por isso é porque lá na outra vida. Então, se for numa outra vida, não tem como mexer, né? Mas quando eu falo assim, não, mas foi nessa. Então, se é nessa, eu tenho ainda que mudar, eu tenho como mudar, não é mesmo? Então, tá aqui. E aí Miramês fala assim, olha que bonito, do destino da alma. Então, Miramês diz, no que se refere à própria felicidade, parte bem considerável pertence ao espírito. Somos obreiros da nossa paz, não obstante, devemos obedecer às leis criadas por Deus. As leis foram feitas devido à ignorância. E quando estivermos envolvidos na maturidade espiritual, as leis humanas deixarão de existir para nós. Porém, as leis maiores que vibram na nossa intimidade passarão a nos guiar para sempre. Olha que coisa maravilhosa que Miramês nos diz. Então, quando nós formos evoluídos, nós não precisaremos de leis para nortear os nossos passos, porque isso já será automático em nós. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. E por que nós nos desviamos muitas vezes dessa lei de Deus? Porque nós somos vaidosos, nós somos ainda orgulhosos, nós somos preguiçosos, nós somos acomodados. Hoje eu estou falando por mim, tá? Eu sei que aí vocês devem ser tudo anjo, querubinos, né? Mas não é porque nós ainda insistimos em agirmos de forma equivocada? Então, quando nós tivermos essa consciência, nós não precisamos de ter ali. Imagine que se os motoristas de trânsito, se os motoristas dirigissem com cautela, não seria necessário quebra-mola, sinal de avanço no semáforo, não precisaria ter radar, porque todos respeitariam velocidade, todos respeitariam os limites. Mas por que é necessário que haja multa para que possa doer no bolso? Porque é só assim que o brasileiro entende. Por quê? Pela indisciplina. Então, quando nós chegarmos ao ponto de compreendermos também a lei de Deus, que ela vai passar a ser espontânea nas nossas ações, olha que maravilha, Miramês está dizendo que nós chegaremos lá. E ele ainda diz, o destino da alma é ser feliz, é amar em todas as dimensões em que se possa engrandecer cada vez mais. Olha que Miguel sempre fala aqui, para que é, Miguel, que nós reencarnamos? Aí, olha só. Aprender a amar. E Miramês está falando aqui, ó. Miramês está assistindo as palestras do Miguel, vocês viram? A doutrina espírita, juntamente com Jesus, que é seu sustentáculo, nos oferece tanto na carne quanto no mundo espiritual meios e métodos para verificar a nossa maturidade. A maturidade nós verificamos quando nós estamos ali com um grau de conhecimento absurdo, que nós conhecemos um tantão de coisas, mas nós não conseguimos colocar em prática nem 1/10 daquilo que nós sabemos. O que nos falta? Maturidade. Maturidade espiritual para assumirmos as nossas responsabilidades, para podermos realmente fazer a nossa transformação moral tão necessária que sabemos que precisamos fazer, mas ainda nos acovardamos. E aí Miramês ainda diz, na Terra não existe felicidade na maneira que a ideamos. No entanto, a felicidade relativa existe, com o conhecimento desse ambiente de luz. Os benfeitores espirituais que se comunicam com os homens deixam traços dessa felicidade no que falam, escrevem, inspiram nos homens para o bem comum. E ele ainda diz aqui mais embaixo, se não existe a felicidade na Terra, nela ficamos sabendo da sua existência nos planos elevados. E a maior alegria é que depois de alcançarmos esse estado da alma, nunca mais regredimos.
Na Terra há momentos felizes em todas as áreas, como que as explosões de luz da divindade, a nos falar do verdadeiro bem-estar que devemos com o tempo conquistar. Então nós temos sim, aqui na Terra, momentos muito felizes. Momentos que nós nos sentimos no céu. Momentos que nós nos sentimos plenos. O que nos dá essa plenitude? O que faz com que nós nos sintamos tão integrados ali no amor do Pai? Nas leis de Deus ali, tão em sintonia com o Pai? Quase, muitas vezes, a sentir assim como Paulo de Tarso, né? Já não sou eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. Um dia chegaremos lá, né, Aninha? Mas quando nós sentimos que o caminho é esse, por que essa plenitude? Justamente por estarmos ali buscando seguir a lei de Deus. E aí Miramês ainda fala, os próprios homens têm sentimentos bons e maus. Eles se misturam, se dividem. Assim não pode subsistir a verdadeira felicidade. No entanto, com o tempo, na força do Cristo, o mal vai ficando escasso. E o bem, na forma do amor, vai dominando os corações. É desta forma que vai chegando ao coração do homem a felicidade. Depois do Cristo, passamos a acreditar na felicidade, naquele paraíso que devemos encontrar dentro de nós. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou, quis seguir, caminhar, quis saber onde vou, né? Aos pés do monte. Nesta transformação interior, o exterior deve corresponder às mudanças. Somos responsáveis pelos nossos destinos, de certo modo. Depois de Deus, somos nós que devemos construir a nossa vida. Somos punidos pelas infrações que cometemos, como sinal de que não devemos continuar nos caminhos do erro. No entanto, nesse caminho, extraímos excelentes lições sobre as leis de Deus. O destino da alma, traçado por Deus, é um bem-estar indizível que se chama felicidade. Então, Miramês vem nos mostrar que o caminho é esse, que existe a felicidade, momentos de felicidade que Deus nos proporciona para que nós possamos saber que ela existe. E que se nós seguirmos as suas leis, se nós seguirmos os passos que Jesus veio nos ensinar, nós estaremos um dia no mundo regenerado, no mundo feliz, onde a felicidade será eterna, será constante para nós, onde estaremos sentindo, como Lucas diz, o reino de Deus estará sempre dentro de nós. Que o reino de Deus não é aqui nem acolá, o reino de Deus está dentro de nós. E aí, seguindo, Allan Kardec fala sobre o que a gente faz enquanto a gente não chega lá, né? Aquele que se acha bem compenetrado de seu destino futuro, não vê na vida corporal mais do que uma estação temporária, uma como parada momentânea, uma hospedaria de má qualidade. Facilmente se consola de alguns aborrecimentos passageiros, de uma viagem que o levará a tanto melhor posição, quanto melhor tenha cuidado dos preparativos para empreendê-la. Olha que legal. Então, o que Kardec está nos dizendo é que quando a gente tem essa certeza da vida futura, Chico Xavier falava, né? Que quando o homem ele tem a certeza da reencarnação, da vida após a morte, e ele tem a fé em Deus, ele vence qualquer batalha. Ele não desanima, porque ele sabe que tudo passa. Que tudo que ele está passando, aquilo ali é um aprendizado, é uma experiência, e ele vai só se fortalecendo. Aí Kardec então está dizendo, a Terra, a reencarnação, é uma estação temporária. E aí ele continua, já nesta vida, somos punidos pelas infrações que cometemos, e não é? Das leis que regem a existência corpórea, sofrendo os males consequentes dessas mesmas infrações e dos nossos próprios excessos. Se gradativamente remontarmos à origem do que chamamos de as desgraças terrenas nossas, veremos que na maioria dos casos, elas são consequência de um primeiro afastamento nosso do caminho reto. Desviando-nos deste, enveredamo-nos por outro, mal, e de consequência em consequência, caímos na desgraça. Então, de quem é a culpa por eu estar sofrendo? De quem é a culpa por eu estar passando por uma dificuldade?
é minha. Não adianta eu querer culpar o outro. O outro, ele tem um papel coadjuvante só na minha vida. O autor da minha vida sou eu. Eu que faço as minhas escolhas. Se o outro falou uma coisa e eu me irritei, não é o outro que me irritou, eu que escolhi ficar irritada. Eu tenho que ser a dona dos meus sentimentos. Então, se o outro falar uma coisa para eu cair no buraco, eu vou cair porque o outro falou para eu cair. Então, vocês estão percebendo como que a doutrina espírita nos esclarece que a nossa felicidade ou a nossa infelicidade, ela está nas nossas mãos? E imagina a tristeza daquele casal que no dia do casamento a moça fala assim: ah, estou casando com você para você me fazer feliz. Ora, por favor, por que ela não fala assim então? Eu vou me casar com você e vou fazer de tudo para que você seja um homem feliz. Como que nós podemos colocar nos ombros do outro a obrigação de nos fazer feliz? Se a felicidade é algo que depende única e exclusivamente de mim, porque é interno, de dentro para fora. Como que eu posso responsabilizar ao outro para me dar essa condição que é minha? E aí, na 922, Kardec fala: a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça do outro. Haverá, contudo, é igual fala assim, né? Ah, o dinheiro não traz felicidade. Ah, não, então me dá seu dinheiro aí, dá ele todo pra mim e vai ser feliz, pobre, que eu vou ficar rico um pouquinho, né? A gente devia, assim, ser rico, como é que é? Ser pobre de vez em quando deve ser muito bom, né? Porque ser pobre todo dia é terrível, né? Mas enfim, o que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro. Haverá, contudo, algum critério de felicidade comum a todos os homens? Então, Kardec, os espíritos respondem: olha, gente, essa resposta podia parar aí, ó. Podia parar a palestra com essa resposta e nós analisarmos. Olha o que os espíritos falam. Com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Então, o irmão Joaquim, né, que por muito tempo, muitos anos dirigiu os trabalhos lá no GEF, através do nosso irmão Jorge, o irmão Joaquim, ele falava: rico não é quem tem muito, é quem precisa de pouco. E ele falava todos os dias: aprendam a viver com pouco. Aprendam a viver com pouco. Então, quanto mais nós aprendermos a viver com pouco, menos necessidade nós estaremos criando para nós. Menos infelicidade, menos frustrações, menos decepções nós estaremos trazendo para perto de nós. Então, com relação à vida material, a posse do necessário. Mas nós criamos tanta necessidade que nós temos assim 220 pares de sapato. Aí você vê um sapato na loja lá, Louis Vuitton, tem dessa marca de sapato? Sei lá, deve ter. Tem. Aí, não, R$500, sei lá. Que isso, menina? É 2.000, 5.000 Sério? dólares. $2.000. Aí você vê, eu preciso desse sapato, eu preciso. Olha, se você precisa de um sapato de $2.000. Não é? Mas uma bolsa, você tem 50 no seu guarda-roupa. Mas aí você vê uma daquela da Coach, né, sei lá das quantas. Pode ser que a Betinha te deu. Pode ser que a Betinha te deu. Eu preciso daquela bolsa. Ou seja, você vai com a sua vaidade, você vai gastando. E o pior é quando a pessoa às vezes gasta o que não tem e depois fica aí com a corda no pescoço, e que nós já sabemos e conhecemos, e temos até muitas vezes experiências de estarmos aí apertados financeiramente por uma imprudência, por uma irresponsabilidade. E vai culpar quem? Vai culpar o banco que te deu um cartão de crédito? Ou você que não soube usar o cartão de crédito? Então, com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, consciência tranquila e a fé no futuro. Aí nós vamos cantar, porque essa música de João Cabete também. Ei, João Cabete. Esse João Cabete, vou te contar. Não dou conta desse João Cabete não, viu? Só música linda, linda, linda. Essa música Gratidão a Deus, ela é maravilhosa, porque às vezes nós ficamos tristes, reclamando da vida, porque nós não olhamos para o lado de pessoas que não têm o necessário,
de pessoas que não têm paz, de pessoas que não têm condição de ter uma vida tranquila, mas porque realmente não tem o necessário, lhes falta o necessário. E nós temos ali todos os dias um café da manhã na mesa, um almoço farto, 2, 3, 4 refeições por dia, não nos falta nada, a geladeira está sempre cheia, nem que seja de litro d'água, né, mas está sempre cheia. Então nós sempre temos... Hã? O aquário, né? Então nós sempre... E nós nos esquecemos disso. Então, vamos cantar. Olha só. Quando a sombra da tristeza cobrir seus sonhos de ventura, quando você quiser chorar diante da taça da amargura, quando a dor bater a porta, ferindo bem fundo o coração, quando a esperança é morta e a vida é amarga ilusão, olhe para trás, veja quanta dor, súplicas de paz, clamando amor, olhos sempre em trevas, mãos mendigam pão, bocas que não falam e risos sem razão. Deixe de chorar, volte a sorrir, você é tão feliz, volte a cantar. Faça uma prece, seja grato a Deus, Ele sempre abençoa os filhos seus. Ele sempre abençoa os filhos seus. Então, quando a sombra da tristeza cobrir os nossos sonhos de ventura, nós precisamos olhar para trás. Nós precisamos olhar o quanto somos bem-aventurados. Nós precisamos olhar o quanto Deus tem colocado em nossas vidas tesouros que nós não sabemos agradecer, nem temos consciência muitas vezes. Quando nós respiramos pela manhã, o ar que nós respiramos com tanta facilidade, fique alguém aí sem respirar 2 minutos para ver se consegue. E nós estamos aí com o nosso aparelho respiratório funcionando normalmente. O alimento que nós podemos ingerir pela boca, não tem ninguém aqui fazendo aquela alimentação, tem um nome, né? Com sonda. Não tem ninguém aqui usando aparelho auditivo porque é surdo. Assim, pode até ter gente que não ouve muito bem. Eu sou meio ceguinha, né? Mas enfim, estamos... Você escuta bem. Eu escuto bem. Então, a gente esquece destas bênçãos, destes dons que Deus nos dá e nós não agradecemos. E toda vez que nós focamos no que nos falta, entre aspas, né? Porque a gente tem o necessário, mas toda vez que nós focamos naquilo que nós não temos, nós deixamos de agradecer pelo que temos. E aí, naquela felicidade relativa, é onde aqui que Miramês falou, cada criatura vê a felicidade por um prisma e assente na diversidade que a evolução ou despertamento lhe mostra. Então, de acordo com o despertar da consciência de cada um vai se sentir extremamente feliz por ter o necessário. Mora num barraquinho, não é, tá ali precariamente de coisas materiais, tem o necessário apenas, mas é feliz, agradece a Deus todos os dias. O outro mora num palacete, tem tudo, mas está sempre reclamando de Deus porque não conseguiu fechar um negócio lá no exterior, não sei o que. Ou seja, questão de ponto de vista, dependendo do grau evolutivo que a pessoa está.
Quanto mais ligado às coisas materiais, menos feliz ele é. Menos motivos para a felicidade ele encontra. Porque a felicidade ele está colocando aqui nas coisas materiais. E aí Miramês ainda fala, se queres sentir a existência da felicidade, deves cultivar a fé, que sempre tem sua base na oração, onde não podem faltar a sinceridade, a honestidade e a caridade. A lei de amor nos fala pelos fatos que colhemos tudo que plantamos, na sequência da lei de justiça. Não há perdas, há sempre ganho, por ter Deus onisciência do que fez e do que deverá acontecer. Não há passado, nem presente, nem futuro. O Senhor se encontra no eterno presente. Compete a todos nós estudarmos, trabalharmos e aprendermos, porque a nossa vida é a vida de Deus, irradiando-se em todas as direções. Não há condições, por enquanto, de expulsar as trevas da terra, por existir ainda trevas dentro de cada alma. E aí a gente fala assim, o mundo é muito violento. Você é violenta? Não, eu sou espírita, eu estudo evangelho, não sou não. Mas aí se alguém me cortar no trânsito lá, me fechar, ou alguém está no sinal parado lá e o sinal abriu, a pessoa não vai, aí a pessoa está lá no celular, vontade de meter a mão na buzina. Isso é uma violência, né? Então, às vezes a gente não externa a violência, dando murro, dando soco, mas olha como que nós ainda temos dentro de nós instintos que são violentos. E esta violência que existe em nós, ela alimenta a violência no mundo. Ela alimenta a psicosfera do planeta com esta energia do mal. Então, quando acontece algo mal no planeta que choca todo mundo, a nossa violência, a nossa agressividade, a nossa crueldade alimentou para que aquele fato se consumasse. Então, a Miramês fala, tem uma passagem em Marcos que fala, como pode Satanás expelir a Satanás? Então, como que se o homem está cheio de trevas, como que ele pode expulsar as trevas do mundo? Então, tem que começar por nós, limpando o nosso coração. Se falamos de paz, mas não a temos, se falamos de caridade e não a praticamos, se falamos de amor e não vivemos o amor, como pode aparecer entre os homens a paz universal? A tranquilidade de consciência? A doutrina dos Espíritos na feição grandiosa de Jesus na terra e da sua volta majestosa vem ajudando os homens a falar e a viver e a sentir e a ser. Afundia-se como ovelha do rebanho do pastor incomparável, ouvir a sua voz e acompanhá-lo nos seus caminhos, buscando a verdade e a vida. Olha que coisa linda que Miramês está nos falando. A felicidade, que é a tranquilidade imperturbável de consciência, é o cumprimento da lei de amor que somente nos dará o ambiente do céu quando passarmos a viver Deus na nossa intimidade do coração. Então, o que é esta consciência tranquila? É quando nós estivermos vivendo Deus na intimidade do nosso coração. A felicidade cresce em cada criatura com seu crescimento cristão e na sua pureza original. Compete a cada um esforçar-se para arrancar o joio no momento exato e adubar o trigo na hora certa. Aí começam a surgir na lavoura da alma novas esperanças quanto às promessas de Jesus nas grandes bem-aventuranças aparecendo nos céus da alma, o céu de Deus. Ou seja, tem que começar dentro de nós. Nós não podemos exigir a paz no mundo, a paz do outro, se nós ainda estamos em guerra dentro de nós. E aí, na questão 923, Kardec pergunta: o que é supérfluo? O que para um é supérfluo não representará para outro necessário e reciprocamente de acordo com as posições respectivas? E aí os espíritos dizem: sim, segundo as vossas ideias materiais, os vossos preconceitos, a vossa ambição e as vossas ridículas extravagâncias, a que o futuro fará justiça quando compreenderdes a verdade. E ele diz aqui, não há dúvida de que, olha que exemplo que ele nos dá, os espíritos nos trazem.
Não há dúvida de que aquele que tinha 50 mil libras, isso foi escrito em 1867, viu, gente? Então, naquela época existia lacaios, ele usa essa figura porque era o contexto da época. Não há dúvida de que aquele que tinha 50 mil libras de renda, vendo-se reduzido a só ter 10 mil, se considera muito desgraçado por não mais poder fazer a mesma figura, conservar o que chama sua posição, ter cavalos, lacaios, satisfazer a todas as paixões, etc. Acredita que lhe falta o necessário. Mas, francamente, achas que seja digno de lástima quando ao seu lado muitos há morrendo de fome e frio, sem um abrigo onde repousem a cabeça? O homem sábio, a fim de ser feliz, olha sempre para baixo e não para cima, a não ser para elevar a sua alma ao infinito. Então veja que coisa linda essa resposta dos espíritos. E Miramês fala o seguinte, que há no mundo diversidade em tudo que se vê, em tudo que se sente, em tudo que se usa. Porque o que para um é supérfluo, para o outro pode não ser. É imprescindível, por isso, crer em uma inteligência superior que comanda tudo na extensão infinita da criação. E aí ele diz, olha, os acontecimentos no que diz respeito ao mal são para nos educar, com o objetivo de nos instruir. Não está lá no Evangelho? É necessário que haja o escândalo, mas ai daquele por quem o escândalo vier. Não existem erros na direção dos nossos destinos. E aí Paulo de Tarso tem até aquela passagem em Tessalonicenses que ele diz, em tudo dá graças, porque tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor, né? Então nós devemos certamente dar graças por tudo, mas não nos esquecermos de compreender os acontecimentos, deles tirando as lições que nos cabem guardar no coração. Reconhece a queda e não desanima. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Se nós não pararmos para refletir o porquê da queda, nós continuaremos caindo nas mesmas situações. Quando a alma muda de vida para pior, no campo dos bens materiais, que é o que aconteceu aqui, sempre surge uma revolta por lhe faltar algo que tinha, por vezes com abundância. Ela não sabe suportar as dificuldades a que muitos se acostumaram pelo correr de toda uma vida, e as mudanças são necessárias para o aprendizado. Estamos falando mais acentuadamente com o espírita. Olha o que Miramês nos diz agora. Porque o espírita deve conhecer muitas leis que os outros ignoram. O espírita deve estar preparado para suportar todas as modificações que a vida pode lhe trazer, sem revolta, sem injuriar e sem murmurar, porque Deus sabe o que faz. Qualquer coisa que acontecer com a alma envolvida na carne, tem uma razão de ser, e se chegamos às raias da blasfêmia, interrompemos a lição, complicando o nosso despertamento espiritual. As provações dos outros são um chamado à nossa consciência, no sentido de os ajudarmos a carregar a sua cruz. Olha que coisa linda que Miramês fala, né? Então, somente Deus sabe quem precisa sofrer e manda seus agentes de luz para ajudar no alívio dos companheiros em prova. Então, o despertamento das almas é uma lei do progresso, no entanto, é bastante lenta. A aceleração depende do quê? Dos nossos esforços no aprendizado. E esse método Jesus ensinou com eficácia onde? Onde, Miguel, que temos o roteiro? No seu evangelho, no amor, na caridade, no perdão, para que cresça nos nossos roteiros a verdadeira fraternidade em comunhão com a fraternidade universal. Então veja que coisa que Miramês nos traz. Nós temos a receita, nós temos o roteiro, nós sabemos o caminho, nós sabemos que a felicidade só pode ser encontrada onde? Cantemos. Andar sem temor pela vida e sentir o valor de se ter liberdade, poder abraçar um amigo, sentir o calor de uma grande amizade. Cristo é a felicidade, Cristo é a felicidade. Sem ter amor nesta vida não há quem seja feliz de verdade. Saber que jamais se perde a ilusão, saber perdoar com bondade, sorrir com a paz
de criança e olhar para o sol que começa a brilhar. Todo mundo. Cristo é a felicidade, Cristo é a felicidade. Sem ter amor nesta vida não há quem seja feliz de verdade. Sentir que se está sempre perto de Deus, que nele se encontra a verdade. Andar sem temor pela vida, sentir o valor de uma grande amizade. Todo mundo. Cristo é a felicidade, Cristo é a felicidade. Sem ter amor pela vida não há quem seja feliz de verdade. É o que Viramê está nos falando aqui. Cristo é a felicidade. E sem ter amor nessa vida não há quem seja feliz de verdade. Se nós não aprendemos a amar, como que nós vamos ser felizes? Se o amor é o que Jesus veio nos dizer, amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo e não fazer com o outro o que você não gostaria que te fizesse. Simplesmente isso, se nós fizéssemos, nós estaríamos bem mais felizes. Não estaríamos judiando, não estaríamos negligenciando a dor do outro, não estaríamos sendo indiferentes, intolerantes, orgulhosos, não maltrataríamos o outro, porque estaríamos tratando o outro exatamente como nós gostaríamos de ser tratados. E aí, seguindo, na pergunta 924, diz: há males que independem da maneira de proceder do homem e que atinge mesmo os mais justos. Nenhum meio terá ele de os evitar? Ou seja, tem males que a gente passa que eu não fiz nada, por que eu estou passando por esse mal, né? Eu sou um santo, como é que eu posso estar passando por isso? E aí os Espíritos dizem: deve resignar-se e sofrê-los sem murmurar, se quer progredir. Sempre, porém, lhe é dado aurir consolação na própria consciência, que lhe proporciona a esperança de melhor futuro, se fizer o que é preciso para obtê-lo. E aí, a doutrina nos esclarece muito bem que quando nós pedimos uma prova, nós temos conhecimento, né, de que nós podemos pedir uma prova muito difícil para que nós possamos avançar um pouco mais depressa na nossa caminhada. Nós podemos quitar débitos maiores passando por sofrimentos maiores, fazendo testes mais puxados. Então, vamos fazer um teste mais puxado aqui, mas você vai subir mais 2 graus, você vai quitar um tanto aqui de débito. Existe isso, não é? Dependendo do mérito da pessoa, do planejamento reencarnatório dela. Então, quando o espírito tem essa consciência que ele veio para fazer essa prova, normalmente ele sofre sem murmurar. Ele passa pela dificuldade, ele passa por aquele flagelo, ele passa por aquela provação, mas você não vê blasfemando, você não vê falando de Deus, porque comigo, porque Deus fez isso, porque Deus se me amasse. Ele passa com serenidade, sofre, passa pelas dores, mas não blasfema. Agora, quando o outro está ali, mas por que eu? E por que eu estou em cima dessa cadeira de roda? E por que eu não estou andando? É porque ele não está aceitando ali a expiação. Então, ali é uma expiação. Quando é uma prova, o espírito está aceitando, porque ele pediu que aquilo ali fosse dado para que ele pudesse crescer, né? Avançar. Então, nós vamos agora cantar uma música muito linda. Espera só um pouquinho. Nós vamos cantar uma música muito linda. Tânia, você fez a lição de casa ontem com que eu te mandei ou não deu tempo? Fez? Você viu esse vídeo? Eita! Tá sofrido? Tá sofrido? De quê? Então, gente... Só um minutinho, deixa eu beber uma água aqui, porque nós já estamos caminhando para o encerramento. Alguém quer falar alguma coisa, gente, antes desse momento agora? Porque... todo mundo caladinho, eu falo demais, não deixo ninguém falar. Não, eu quero. Boa noite. O negócio é o seguinte, eu fui uma das primeiras participantes deste grupo, né, Miguel? Lembra lá na Jequitibá, né? E eu sou espírita há bastante tempo. Mas meu marido não era. Nem frequentava a igreja, não era assim, descrente das coisas. Mas nós descobrimos esse
acontecendo, ele participou e ficou encantado, sabe? Então aqui ele recebeu tudo que ele não tinha lá fora. Era muito carinho, muita atenção, abraços e música. Ele amava a Grícia toda, né? Então, E nós éramos apaixonados por ele. empregada. Ele se preparava para vir nas quarta-feiras. Fazia barbinha, botava roupinha. Olha que bonitinho. Então ele vinha feliz, coração aberto. E aqui onde ele aprendeu, que é o Evangelho. Olha. Sabe? E amanhã ele faz 1 ano que faleceu. Então eu sei que ele está bem. Ele teve a elucidação de como chegar lá. Sabe? Eu falei, qualquer coisa, ore. Peça a Deus, você tem um anjo da guarda, ele vai olhar por você em qualquer lugar. E eu rezo sempre por ele, peço que esteja bem, que receba os amigos, olha a beleza do mundo, sabe? E agradeça, porque esteve aqui entre nós, né? E Que nós bom. também agradecemos demais a presença dele. Ele amou esse pedaço, ficou muito feliz. Então, é com muita alegria. E eu também não faço, olha, a doutrina ensina a gente a suportar qualquer desavença. Porque eu vim aqui para Ipatinga por causa dele. Ele estava assim, tinha trabalhado demais, estava cansado e não queria mais fazer nada. Aí eu tenho um filho que mora aqui, eu digo, é melhor você ficar perto da gente. Eu vim, né? E aqui eu estou adquirindo vários amigos. Essa turma aqui nem se fala, né? Nos convidam, nos dão tanto apoio, já foram me visitar lá em casa, sabe? Então, eu só quero agradecer por eles ter estado aqui. E ele deve estar em espírito aqui, nos visitando, sabe? Eu acho que ele está feliz. Lá em casa é uma paz, eu nunca senti assim, alguma energia assim, perturbadora. Nunca. Sabe? Então, eu só tenho que agradecer a vocês. Gratidão, gratidão e gratidão. Muito obrigada, Beth, pelo seu depoimento. Desculpa aí, Não, tranquilo. Você sabe o quanto que nós éramos também encantados com o seu Paulo, né? Miguel pegava ele no colo, o homem daquele tamanho. Eu abraçava e beijava. É isso aí. Nem homem, nem os filhos faziam isso. O Miguel fazia. O abraço da Aninha é inesquecível. Ele nunca vai se esquecer. Então, gente, olha só, esse momento agora que nós vamos partindo já para o encerramento, mas ainda não apaga ainda não. É o seguinte, São Francisco de Assis, caminhando, né, trabalhando com o Frei Leão, e eles ausentes do mosteiro onde eles ficavam por muitos meses, porque trabalhavam lá na Itália, Perúzia, e a neve muito forte naquele inverno, eles retornaram numa noite, muito frio, retornaram para o convento, mosteiro, né, convento, onde ficavam lá os padres franciscanos. E aí Frei Leão sempre perguntando para o pai Francisco o que era a perfeita alegria. Nós estávamos falando da felicidade e infelicidade relativas. Então o pai Francisco começou a falar para o Frei Leão que tudo que ele fizesse aqui na Terra foi mostrando para ele que tudo que ele achava que era perfeita alegria ainda não era. Mas aí chega ao ponto que o pai Francisco fala, se nós conseguirmos fazer isso, é a perfeita alegria. No final da música vocês vão compreender. Então, quando ele chega no convento, na porta desse mosteiro, e ele bate a porta com frio, com fome, né? Eles numa noite escura, e ele bate no convento, eles estavam tão desfigurados que o porteiro não os reconheceu e não abriu o portão para eles. E aí eles tiveram que permanecer à noite no frio. E aí Francisco de Assis começou a pular, dar pulinhos assim, agradecendo a Deus. Então Frei Leão falou assim, mas o que é isso? Você está louco? Nós vamos morrer aqui na neve. Ele falou assim, não, eu não estou louco, porque agora nós estamos inteiramente nas mãos de Deus, porque só Ele pode nos salvar. Então ele estava agradecendo a Deus, e é bem assim que nós vamos ver essa passagem linda, linda aqui. Quer ver? Deixa eu ver aqui.
tarde de inverno impiedoso e Francisco e Leão sob a neve caminham, vão tornando a Santa Maria com fome, com frio ao final de outro dia. Frei Leão vai à frente ligeiro, Frei Francisco o chama e lhe diz: Frei Leão, toma nota se queres saber o que é a perfeita alegria. Se nós tivermos a graça de Deus de pregar o Evangelho e a cruz, e por obras e exemplos pudermos levar a Jesus e convertermos os homens à fé e até mesmo os de mau coração, Frei Leão, isso ainda não é a perfeita alegria. Imagine, Leão, que Deus nos tenha dado a graça de a todos curar, de fazer ver a cegos, a coxos andar, surdos ouvir e mudos falar, e que até os demônios fugissem ao comando de nosso olhar, e que os mortos nós ressuscitássemos. Isto não é a perfeita alegria. E se falássemos todas as línguas com o dom de bem comunicar, transformando os reinos da terra em reinos de paz, e se soubéssemos toda a ciência e os segredos da terra e do mar, Frei Leão, isto ainda não é a perfeita alegria. Mas então, Pai Francisco, o que é a perfeita alegria? Se ao chegarmos ao nosso convento e batermos depressa esperando entrar, e o porteiro do lado de dentro, ao invés de ouvir, põe-se assim a falar: quem sois vós que assim importunos nesta hora nos incomodais? Somos nós, teus irmãos, Frei Leão e Francisco, que chegam e querem entrar. E Frei Leão, se o porteiro disser que é mentira e que não abrirá, que encontremos um outro lugar em um canto qualquer. E se nós, diante da porta fechada, sob a noite a neve que cai, conservarmos a paz, isto é a perfeita alegria. Mas se nós insistirmos em pranto, que abra e que tenha piedade de nós, pois com fome tão necessitados, na noite não temos consolo e lugar. E se então o porteiro sair, empunhando um bastão a gritar, e bater em você e em mim muito mais, nos deixando no chão a chorar. E Frei Leão, se for Deus que tal faz, e nos deixa na noite na cruz, se entendermos que este abandono imita Jesus. E se nós, diante da porta fechada, sob a noite a neve que cai, conservarmos a paz, isto é a perfeita alegria. Então, gente, se nós, diante da porta fechada, com o mundo desabando sobre a nossa cabeça, conseguirmos conservar a paz,
a fé em Deus, a esperança, a certeza de que tudo passa. Isso é a perfeita alegria, a verdadeira felicidade. Nós temos, sim, condição de termos momentos passageiros, mas de plena felicidade, quando nós estamos em sintonia com as leis de Deus, fazendo a vontade do Pai na nossa vida. E nós encerramos com uma pequena passagem de uma mensagem que tem no livro Opinião Espírita, um livro psicografado por Valdo Vieira e Francisco Cândido Xavier, e por Emmanuel, do Espírito Emmanuel e André Luiz, onde ele diz o seguinte: os felizes e infelizes são e serão sempre aqueles que em qualquer circunstância edificam a felicidade para os outros, de vez que as leis da vida determinam seja a criatura medida pelas outras criaturas, especificando que a felicidade ou a infelicidade articuladas por alguém nos caminhos alheios se voltem matematicamente para quem os formou, ou seja, a cada qual segundo suas obras. Se nós plantarmos semente do bem, semente do amor, semente da fé, da paz, nós estaremos colhendo os frutos do bem, da fé, do amor, da paz. Então, meus irmãos, que sejamos felizes fazendo os nossos irmãos felizes, que possamos buscar esta verdadeira felicidade, esta perfeita alegria, tendo a paz no nosso coração. E sempre que nos sentirmos angustiados, fragilizados pelos embates da vida, que olhemos para trás, que olhemos para os nossos irmãos que carregam cruz muito mais pesada que a nossa, que busquemos em Deus a força e saibamos que nós, como espíritas, que tivemos a oportunidade de recebermos os ensinamentos que essa doutrina nos traz com tanta clareza, somos aqueles que muito recebemos. E no Evangelho fala: a quem muito for dado, muito será cobrado. Então, todas as dores que tivermos que passar, que passemos com resignação, com força, com perseverança, porque tudo passa, ok? Então, agora nós vamos para a nossa segunda parte, onde estaremos fazendo o nosso passe coletivo, pedindo aos passistas do Ponto de Luz que possam se posicionar. Espero que a mensagem tenha ficado clara nos nossos corações e que Jesus nos abençoe. Ó, vinde, bom amigo, amado benfeitor, das luzes do infinito de cintilações. Ó, vinde amenizar a nossa grande dor, espargindo em mancheias as consolações. Bezerra de Menezes, servo do Senhor, apóstolo do bem a nos iluminar, celeste mentor e em passes de amor, águas fluidificai, movimentai vossas falanges protetoras, dai-nos as bênçãos redentoras, balsamizando os corações. O sofrer é um bem divinal que o Senhor nos envia do astral, é o cadinho imortal da perfeição a nos redimir das nossas vidas mal
Querido Mestre Jesus, Pai de infinita bondade, agradecemos, Senhor, por esta oportunidade. Estarmos aqui reunidos, nessa ceia de amor, nesse banquete que nos é oferecido pela espiritualidade amiga, em que muitos dos nossos queridos irmãos que se foram, possivelmente possam estar com a tua permissão ouvindo os ensinamentos do teu Evangelho. Por isso nós te louvamos, Mestre Jesus, amados e queridos irmãos da espiritualidade, por envolver essa pequena casa aos nossos olhos, mas com certeza, diante dos nossos queridos irmãos sofredores, esta pequena choupana tem servido de aporte espiritual entre o seu sofrer e o seu galgar da escada espiritual do crescimento moral. Mestre amado Jesus, cuide de todos que aqui se encontram nesta noite, especialmente, pois hoje as nossas dores, elas foram com certeza mexidas, pois necessitamos tanto da felicidade interior. Assim sendo, Mestre Jesus, é que nós podemos caminhar. Pois se a felicidade não é deste mundo externo, é do mundo interno. E nós sabemos, Senhor Jesus, que nem você, nem o Pai de infinita bondade iria escolher morar ou dormitar no peito ou no seio ou no interior onde não houvesse felicidade. Por isso, Mestre amado, é que nós te agradecemos pela tua bondade de vir residir em nossos corações e que possamos desta maneira refletir o teu exemplo através das nossas atitudes. Obrigado, Mestre amado. Temos tanta saudade de ti. E que possamos, através dessa doutrina, conseguir caminhar nos teus exemplos com uma consciência clara, cristalina, e com o espírito em equilíbrio ao alcance da verdadeira moral espiritual. Mestre amado, abençoe-nos, proteja-nos e guia todas as famílias aqui representadas, encarnadas ou desencarnadas, amigas ou inimigas, de toda a nossa cidade, de todo o nosso país, de toda a nossa casa espiritual, que é a nossa terra. Conceda-nos, Senhor, esses momentos de alegria e com certeza estaremos com a verdadeira felicidade. Que a paz e o amor possam estar sempre com todos. Que assim seja. Nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus
Que nada nos perturbe, que nada nos perturbe. Com Deus no coração, só Deus nos basta. Qual a missão do ponto de luz? Um ponto de luz no horizonte, a guiar o viajor cansado. Um ponto de luz no horizonte, a guiar o viajor cansado. Assim deve ser um templo de oração, a cumprir o desiderato cristão. O amai-vos e instruí-vos é importante, por quê? Pois que eleva, pois que educa e nos faz mais cristãos. Pois que eleva, pois que educa e o quê? E nos faz mais cristãos. É isso, gente. Que Jesus abençoe a todos.